Novo treinador, português Pedro Emanuel é o novo reforço do Vasco. Vamos trazer mercado da bola para vocês. Temos mais um jogador deixando o Vasco. Não vejo isso com bons olhos. Sei que vai dividir opiniões, vai ter gente gostando, vai ter gente não gostando. Fumaça branca na colina, nós temos treinador. O novo treinador do Vasco da Gama é o português Pedro Emanuel dos Santos Martins Silva. 51 anos de idade, estava a caminho ao Etifaq, porém entrou a proposta do Vasco no meio e o técnico decidiu acertar com o Vasco. O português é aguardado já nesse final de semana no Rio de Janeiro. Informação foi dada de primeira com exclusividade pelo companheiro Venê Casagrande do SBT Esporte Rio. Informação do Venê é sempre pule de 10, então o Pedro Emanuel é o novo treinador do Vasco da Gama. Não conheço o treinador, tá? Não conheço mesmo, inclusive demorei um pouquinho mais para gravar, tava com o roteiro montado aqui, porque a notícia saiu bem na hora que eu ia começar a gravar. E passando aqui o currículo dele, ele tem 51 anos de idade, o último trabalho dele foi no Al Fahd da Arábia Saudita, 57 jogos. Anterior a isso, ele trabalhou no Al Khalej, foram 69 jogos, ou seja, teve longevidade nos dois últimos trabalhos, e teve uma passagem no Al Nassr, apenas 5 jogos. Hoje, o Al Nassr é time do Cristiano Ronaldo, né? O Jorge Jesus estava lá. Essa passagem dele foi no finalzinho ali de 2021. Grande clube da Arábia Saudita, 5 jogos só. Um clube que ele ficou um bom tempo foi o Al Ain, 45 jogos. O Al Ain é um clube importante ali do mundo árabe. E aí ele teve uma passagem breve no Almeria da Espanha, 14 jogos. Ele trabalhou também no Al Tawou, não sei se a pronúncia é essa, peço desculpa se estiver pronunciando equivocadamente. Foram 36 jogos. Ele teve uma passagem no Estoril de Portugal ali em 2017, 22 jogos. Ele teve uma passagem na Grécia, no Apollon Limassol. E nessa passagem lá na Grécia, no Apollon Limassol, foram 75 jogos. E anterior a isso, ele passou no Académica lá de Portugal, com 78 jogos, tá? E ele começou a carreira ali com uma passagem como auxiliar técnico no Porto, tá? Ele veio da base do Porto, ali no Sub-17, foi ao profissional como auxiliar, ele não foi treinador do Porto, e aí foi para o Académica como primeira oportunidade. Então ele tem 78 jogos no Académica, 75 no Aroca, 59 no Apollon Limassol, aí 22 no Estoril de Portugal, 36 no Al Tawou, 14 lá na Espanha no Almeria, 5 jogos só no Al Nassr, 69 jogos no Al Khalej, o último trabalho dele no Al Fahd, 57 jogos. Ele tem longevidade nos seus trabalhos. Os únicos locais que ele teve menos de 20 jogos foi o Al Nassr, 5, e a sua única experiência lá na Espanha foram 14 jogos no Almeria. Se o trabalho dele é bom, não faço a mínima ideia, tá? Eu seria aqui um mentiroso se eu estivesse falando para vocês aqui que eu conheço o trabalho dele. Inclusive, vou aproveitar o dia de hoje para colher mais informações para informar vocês melhor. E aproveitando para fechar o ciclo, né? O Vasco contrata aí o Pedro Emanuel, mas teve negociações mal sucedidas com o Vitor Pereira. O Vasco sondou o Vitor Pereira, que foi demitido recentemente do Nottingham Forest, e ele não quis voltar ao Brasil, ou não quis voltar ao Vasco, né? A gente já viu essa história de não quer voltar ao Brasil e acaba indo para outro clube. O Arthur Jorge mesmo, agora no Cruzeiro, o Vasco procurou, não quero voltar ao Brasil. O Cruzeiro bateu lá, ele meteu o pé pro Cruzeiro. Então não quis vir pro Vasco, né? Dependendo da proposta pro Brasil, pode ser que role. O Vasco Matos acabou indo para o Estoril de Portugal. O Jair Ventura rolou uma sondagem ali, não tinha multa, mas o Jair não quis ir à frente com a negociação. Inclusive tem um confronto agora dia 16 entre Vasco e Vitória. E o Jorginho teve um nome especulado aí, mas o Vasco não entrou em contato, não procurou o Jorginho. Além do Franklin Carvalho, né, que o Vasco procurou. O treinador havia até um acerto verbal com o Vasco, mas declinou ao não sentir segurança de ir para o Vasco no meio de uma intervenção judicial.
E o Seabra estava tudo fechado, o Curitiba de última hora roeu a corda exigindo a multa de 4 milhões sendo pagas à vista. E o Vasco falou que não tinha como pagar esses 4 milhões à vista e o negócio melou. Então o Renato Gaúcho deixou o Vasco, salvo engano, dia 18 de junho, hoje é dia 10 de julho, quase um mês depois, o Vasco anuncia seu treinador a menos de uma semana da reestreia do Vasco na temporada, que vai ser agora quinta-feira no Barradão, dia 16. Muito provavelmente, quem comanda o Vasco no jogo de quinta-feira é o Bruno Lazzaroni, tá? O português está chegando no Rio de Janeiro amanhã ou domingo, acredito eu que deve estar chegando no domingo, chegar, ser registrado, ver moradia, treinar o time, ele deve começar a ver as coisas para ir no final de semana ele comandar a equipe de fato no jogo aí contra a equipe do Independente Medellín pela Sul-Americana. É o que eu acredito que vai acontecer. Também vamos aguardar aí, será um dos próximos capítulos. E acho que é o mais prudente, tá? Gostando ou não, o Bruno Lazzaroni tá trabalhando com o time todos esses dias, então é melhor ele tocar o barco, beleza? Notícia, ao meu ver, péssima, mais pelo contexto do que exatamente pelo jogador. O Hugo Moura acertou a ida dele para a equipe do Al-Fayha, também da Arábia Saudita. A informação foi dada de primeira pelo companheiro Lineker Beyond e confirmada pelo Globoesporte.com. O contrato do Hugo Moura termina com o Vasco agora dia 31 de dezembro. Já desde 1º de julho ele poderia assinar um pré-contrato para em janeiro sair de graça. Ele já tinha tido sondagem no futebol japonês, mas o negócio não foi à frente. O Vasco está nessa indefinição e o Hugo Moura conversou com o Vasco, a proposta para ele financeiramente é boa e pediu para poder fazer um acordo e rescindir de maneira amigável. O Vasco vai receber, zerinho. O Vasco pagou ou se comprometeu a pagar pouco mais de 10 milhões para comprar ele do Atlético Paranaense. Inclusive o Vasco não pagou o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense foi à CNRD para poder cobrar o Vasco esse dinheiro. O Vasco tem dívida pelo Hugo Moura junto ao Atlético e agora libera o jogador de graça, tá? Então o Hugo Moura está sendo liberado. E por que que eu acho que essa notícia ela é péssima? Não pelo Hugo Moura, a vida, a futuro no Vasco sem o Hugo Moura. Não acho que o Hugo Moura seja uma peça insubstituível. O problema é que o elenco do Vasco é curto e hoje, para a mediocridade do elenco do Vasco, o Hugo Moura é útil. O Cauã Barros está lesionado, o Barros está suspenso. Joga quem hoje com a ausência do Hugo Moura? Não tem. Não tem. Você vai recorrer a alguma improvisação. Matheus Carvalho seria esse jogador. Tá lesionado, operou o joelho, deve estar voltando lá para outubro. O Ramon Rick não é primeiro volante. O Ramon Rick é segundo. Vai botar o Thiago Mendes para jogar de primeiro volante, vai improvisar o Tietchan de primeiro volante, vai botar o Jair, que já jogou de primeiro volante no Atlético, mas hoje está mais velho, os 2 joelhos operados, tá vindo de cirurgia. Não tem. Hoje nós temos apenas o Barros, tá? Então acho que na mediocridade do elenco do Vasco ele é uma peça útil. Se o Vasco mudar de patamar, contratar jogadores melhores, beleza. O Hugo Moura hoje não tem vaga no Flamengo, não tem vaga no Palmeiras, não tem vaga no Cruzeiro. O próprio Fluminense que corre na beirada ali até teria vaga, mas para composição, não para ser titular. Então, acho que não é de todo ruim a saída do Hugo Moura com relação ao atleta. Não é, meu Deus, que jogador maravilhoso. Só que dentro da mediocridade do nosso elenco, ele vai fazer falta. Agora, vai ter reposição? O Vasco vai contratar? Não sei. Hoje o futuro do Vasco é completamente incerto. Eu tenho muito receio do que nos aguarda aí nos próximos dias, tá? Então o Hugo Moura também está de saída. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah galera, se aparecer a função de hypar, clique no botão por favor para nos recomendar, que assim nos dá uma moral e recomenda nosso vídeo para mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação. Valeu galera, forte abraço, fui!